De volta com o nosso Super Vitrine Revista e agora nós vamos tirar as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, tem dúvida? Não fica com ela. Manda aqui pro nosso WhatsApp 991222899 e a nossa super advogada previdenciária Carla Sanches responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa hoje. Então, temos já a nossa primeira pergunta, que é: fiz uma cirurgia do túnel do carpo da mão direita. Ainda dói, não consigo nem torcer um pano, sendo que trabalho como zeladora. Estou afastada até o dia 30 agora. O que eu faço? Nesse caso, ela já está recebendo um benefício, né, Patrícia? Então, e pelo que ela está relatando, ela continua ainda incapaz. E ela tem um trabalho que é de zeladoria, então ela vai precisar, né, dessa mão aí um pouco, não perfeita, mas em um bom estado, né, funcional. Então, se ela se mantém ainda incapaz, ela pode marcar uma nova perícia no INSS. Pega uma documentação nova com o seu médico para que ele estenda o período que você precisa ficar em casa. Caso o INSS negue o seu pedido, aí seria um caso de entrar mesmo na justiça. Então é muito importante que você pegue essa documentação do médico para que ele estenda e você consiga ficar mais tempo no auxílio-doença. Trabalhei 12 anos na lavoura e tenho 2 anos de carteira assinada. Tenho 52 anos. Já posso pedir a aposentadoria? Sou mulher. Infelizmente, nesse caso, não, né? Ela tem os 15 anos, aí se a gente for juntar esse período aí da roça e também esses 2 anos, mas aí ela teria direito só a uma aposentadoria por idade, né, Patrícia? E a aposentadoria por idade para a mulher é 62. Que mulher que aposenta com 55 anos? É aquela pessoa, aquela mulher que nunca saiu do sítio. Aí sim ela tem a sua aposentadoria aos 55 anos de idade. Mas é aquela mulher que vive regime de economia familiar, no pequena propriedade, que nunca saiu do sítio e quando completar a idade ela vai ter direito aí a essa aposentadoria. Sou aposentada por invalidez pela prefeitura. Eu consigo me aposentar como agricultora? Eu tenho 59 anos, moro na roça, mas trabalhei 22 anos como cozinheira em uma escola municipal. Em 2012, tive um problema sério no coração e fui aposentada pelo fundo da prefeitura. Eu consigo ainda me aposentar como agricultora? Me parece que não, né, Patrícia? Pelo que ela está contando aí, ela veio, né? Ela trabalhou um período urbano bastante, inclusive concursada da prefeitura. Ela está aí aposentada por invalidez. Então, esse período rural dela contaria se ela tivesse se mantido lá no sítio ou se ela tivesse continuado trabalhando e juntar os dois. Mas não é o caso, né? Ela tem já uma aposentadoria por invalidez por fundo da prefeitura e não vai conseguir mesmo essa aposentadoria rural. Boa tarde, fiquei no quartel 7 anos. É verdade que vale por 10 anos? Eu tenho 13 anos como motorista carreteiro e mais 7 no quartel. Tenho 42 anos. Gostaria de saber, então, se esses 7 equivalem aos 10 anos. É uma ótima pergunta. Todo homem, né, que serve o exército, ele vai ter sim contado esse tempo de contribuição. Ele vai lá no exército, ele vai pegar essa certidão, né, que é uma certidão de tempo de contribuição, só que não conta mais, vai contar só os 7 anos mesmo. O que muita gente pensa, Patrícia, é que o fato de ser no exército vai contar como atividade especial, porque havia o uso de arma de fogo, mas não se enquadra. Então, se ele ficou 7 anos, vai contar só os 7 anos. Quero saber se minha mãe pensionista pode se aposentar sem perder o benefício. Pode sim, desde que essa pensão não venha do regime próprio. Então, muito cuidado, né? Se a pessoa é pensionista porque o marido trabalhava na prefeitura e era concursado, pessoal do exército, então muitas vezes a mulher não pode receber aí uma outra aposentadoria que essa pensão é cortada. Mas se ela recebe uma pensão via INSS, não tem o porquê dela não receber as duas aposentadorias. Inclusive ela pode casar novamente, que também não vai perder a pensão. Boa tarde, minha mãe não trabalha registrado. Ela queria saber como faz para pagar o INSS. Essa é uma pergunta que a gente sempre orienta procurar um profissional da área, porque depende como ela quer pagar, qual que é a idade dela, qual que seria a importância dela pagar e o quanto ela vai pagar. Isso é que a gente entra como simulação. Então, procure um profissional da área para fazer essa simulação, para orientar ela da melhor forma possível. Qual que é o melhor código a se pagar, quanto que ela vai pagar e por quanto tempo ela tem que pagar. Como faz para aposentar uma pessoa cardiopata? Não tem condições de trabalhar e nunca pagou INSS. Paula Monteiro está perguntando.
Se ela não pagou INSS, não seria o caso de aposentadoria e nem auxílio-doença. Seria o caso de um benefício assistencial. Tem que provar que há uma incapacidade. E além da incapacidade, tem que comprovar que essa pessoa está aí numa situação de miserabilidade. Ela não mora com uma família, ou morando com a família tem muitos gastos, né? Então, se ela não pagou, não é caso de benefício, né? De auxílio-doença ou aposentadoria. É benefício assistencial. Então, além da incapacidade, tem que ver qual que é o grupo familiar que essa pessoa está inserida. Sou mulher, tenho 68 anos e sou de Foz do Iguaçu. Fiz um empréstimo descontado na minha aposentadoria, mas o juro é muito alto e abusivo. No momento que fiz o empréstimo, não me passaram essas informações, que o juro era muito alto e abusivo. Deixa eu ver aqui, seria R$ 426 descontado todos os meses do meu salário da aposentadoria. Tá sobrando só 890. O que eu posso fazer? Nesse caso, a gente sempre orienta, né, a pessoa a pegar esse contrato que ela fez junto com a instituição financeira. E o primeiro passo é talvez até ir primeiro ao PROCON. O PROCON ele vai abrir aí um processo administrativo para verificar se há ainda assim os juros abusivos. Agora, se de fato há mesmo juros abusivos, é o caso de entrar com uma ação judicial para que esses juros diminuam. O que não vai cortar, Patrícia, eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa, quando ela começa a se aposentar, aparecem muitos financiamentos. E a pessoa acaba adquirindo esses financiamentos antes de ver, de verificar. Então, o financiamento ele não vai cessar. O que pode ser e diminuir é os juros. Mas cuidado, isso é aí, principalmente para o pessoal mais jovem, que tem os pais que já estão aposentados, sempre orienta. Cuidado, antes de fazer qualquer financiamento, qualquer empréstimo, veja bem aonde aí, qual instituição financeira que você está contratando. Sofri um acidente de trabalho em Campinas. Meu patrão ficou com minha carteira de trabalho. Ele deu baixa, mas eu não assinei rescisão e não me pagaram nada. Tem como provar a falsidade da minha assinatura e receber indenização? Se for o caso, sim. É um caso de ação trabalhista, então é necessário procurar um advogado nessa área específica, né? E se for, sim, provado que houve aí uma fraude, e é muito temerário, né? Isso não pode acontecer. E a carteira de trabalho tem que ser dada baixa, mas precisa ver se esse acidente de trabalho ele ainda está recebendo, porque pode acontecer em casos, como a gente já explicou, né, Patrícia, que a pessoa está aposentada até e a empresa ainda está com a carteira em aberto, porque a lei ela não exige que dê baixa, mas se houve rescisão, procure um advogado que ele pode te orientar ali melhor. Quem está trabalhando com menos de um salário mínimo na carteira, consegue se aposentar? A pergunta é da Lourdes. Consegue desde que faça essa complementação, né? Desde a reforma da Previdência e também da reforma trabalhista, é possível esse trabalho de meio período, em que a empresa ela só paga ali o INSS equivalente àquele período que a pessoa está trabalhando. Então, para que não haja problema na sua aposentadoria, faça a complementação. Vai ter que gerar guias, né? Dali o percentual que a empresa pagou e você vai pagar o restante para que dê pelo menos um salário mínimo. Me chamo Odete, tenho 62 anos e estou afastada por motivo de doença. Após voltar a trabalhar, consigo me aposentar ou tenho que repor esses 6 meses de afastamento? É uma ótima pergunta, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Mas não, se ela, assim que o INSS, né, cortou o benefício, ela está apta a voltar a trabalhar, ela já recolheu o primeiro mês, todos esses períodos que ela ficou em auxílio-doença vão contar sim para efeitos aí de aposentadoria. Mas muito cuidado. Tem muita gente que acaba sofrendo ali, né? Não recebe mais benefício e simplesmente para de pagar. Aí vai ser complicado esse auxílio-doença fazer parte do seu tempo de contribuição. Perfeito. Minha mãe fez 5 cirurgias de coluna e não conseguiu se aposentar. Está recebendo apenas o auxílio-doença e agora concederam um novo auxílio por mais 5 meses. Vence em julho. Neste mês ela completa a idade para se aposentar também. Ela deve tentar a aposentadoria por idade, já que por doença não sai, já passou até pela esfera judicial. É um caso clássico que me parece que o ideal, se ela já tem tempo suficiente e idade, ela sai desse auxílio-doença, ela contribui mais um mês e pede a sua aposentadoria por idade. O auxílio-doença dela, a aposentadoria por invalidez, provavelmente também seria no salário mínimo, porque é muito difícil quem está ali aposentando por idade receber um pouquinho mais. Então, sim, a escolha seria essa ideal. Faz um pagamento depois que saiu do auxílio-doença e dá entrada nessa aposentadoria por idade. Estou pagando MEI e vou começar a trabalhar registrado. Posso continuar com os dois? Meu nome é Patrícia. Xará. Pode, mas vale a pena? Então tem que
ver se vale a pena. Às vezes ela vai estar pagando 2 vezes INSS e monetariamente não vai valer a pena. Agora, a não ser que esse MEI seja importante para ela, porque ela preste um serviço e necessite desse MEI, aí não tem como, né, tirar isso dela. Mas tem que ver se vale a pena. Perfeito, doutora Carla, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço, Patrícia. E até uma próxima. Até.